Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 17, versículos de 11 a 19. Eu estarei lendo, na minha versão, os irmãos podem acompanhar, nas suas versões, porque esse é o texto base que Deus vai falar aos nossos corações, e manteremos nossas Bíblias abertas, e para que Deus possa nos instruir nessa palavra nessa noite. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A igreja pode se sentar. Senhor, lemos a tua palavra que foi lida muitas vezes e que também será lida por muitos e muitos anos. Palavra viva do Deus vivo. E nós clamamos ao Senhor nesse momento que abra a nossa mente, o nosso coração, para que individualmente cada um receba a palavra do Senhor em seus corações e na sua mente. E que essa palavra transforme as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, tira todo empecilho, limpa a nossa mente para o entendimento, limpa o nosso coração, quebra as barreiras para que possamos aceitar a palavra do Senhor e que ela transforme as nossas vidas. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Lendo esse texto, ao estudar esse texto, o título, o tema que nos vem é justamente gratidão, fruto da fé salvadora. Isso nos ajuda, esse texto tem realmente esse sentido bem claro. Nós vamos ver a manifestação da fé em 2 aspectos diferentes. E isso nos traz para os nossos dias esse mesmo pensamento. Qual é a fé que está no seu coração? O que move o seu coração? Em que você acredita? O que te traz esperança do seu viver? Muitos podem dizer, talvez, que fé é acreditar. Realmente faz sentido. Quando você abre está com dor de cabeça, você vai e abre, e mesmo à noite, suponhamos que você acorde à noite com sono, não está enxergando muito bem, você acha aquele comprimido que você identificou como sendo um bom para dor de cabeça, e abre e toma. Você não sabe quem fez, você não estava lá para ver, mas você acredita. Isso é um tipo de fé, é a fé científica, a fé intelectual que todo mundo tem. Quando você dá sinal a um ônibus, você sobe no ônibus, na sua mente não está claro que aquele ônibus vai explodir ali na frente. Ele vai te levar ao lugar, por isso que você subiu nele. Isso é fé. Isso é aquilo que nos move. Você senta nesse banco, você acredita que ele não vai quebrar. Isso é fé. E muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira aqui, nesse mundo, sem parar para pensar o que nos move. E a minha fé? Onde essa minha fé está me levando? O quanto ela transformou a minha vida. A Bíblia tem uma definição bem clara da fé. Essa fé que a Bíblia define é a fé salvadora, que está lá em Hebreus. Eu vou ler para os irmãos, capítulo 11, versículo 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós cremos, esperamos, né? E ela forma uma certeza em nós. Por isso nós cantamos, por isso nós adoramos a Deus. E não tem nada que muda isso. Nada vai mudar isso no nosso coração, porque é a fé salvadora. E prova para nós, e traz uma prova viva de coisas que eu não vejo, mas são reais. São reais para nós. Isso a fé traz em nós. E essa fé, a fé salvadora, né, ela produz gratidão. Se você parar e pensar, se você viveu momentos na sua vida de grande alegria, de gratidão por coisas maravilhosas que alguém fez por você, como foi bom, como é bom você ser grato. É extremamente feliz, é uma felicidade que está além da compreensão, a gratidão. A gratidão é a memória do coração. O coração se lembra e vive feliz. Por isso cantamos, vivo feliz. A gratidão transborda o nosso coração, porque é um fruto da fé salvadora. A palavra gratidão, eu peguei no dicionário secular, até para poder nos contextualizar, para aqueles que já têm uma definição própria de fé, sem observar como a Bíblia define fé, né? A fé que nós vamos observar agora é a fé salvadora, a fé que produz gratidão no coração. A palavra gratidão, ela é derivada do latim, né, gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou gratia, né, que tem o mesmo sentido da palavra graça e bênção e dádiva. Né? Sendo assim, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. A questão é a identificação dessas coisas. Né? Isso é o dicionário secular. Mas termina com uma frase interessante. Ser grato é reconhecer o que também não enxergamos. Dicionário secular. Né? Não enxergamos. Volta-se ao princípio da fé bíblica. E para entendermos essa questão, que esse tema levantado, gratidão, fruto da fé salvadora. Né? O texto que nós lemos fala de um momento em que Jesus caminhava de uma região passando para outra região e ele entra em uma certa aldeia. Nessa aldeia era um costume judaico de que os leprosos ficassem separados, né, por questões para evitar que eles eram chamados de impuros, para a questão de contaminação. Eles ficavam separados. E Jesus passa por ali. Né, e eles vendo Jesus, os 10 leprosos, no texto, se dirige até ele e Jesus continua seguindo. E eles param a certa distância, enquanto Jesus passava, eles param e clamam a ele. Né? Aí Jesus, vendo que eles estavam chamando, né? Jesus para dar atenção a eles. Mas Jesus estava passando. Então, nós percebemos essa atitude deles também, dos 10. Né? E em seguida acontece o milagre, que nós fomos ler, o texto nos definiu, nos demonstrou que eles ficaram curados. Todos eles tiveram fé no seu coração para acreditar e saíram correndo, foram lá apresentar o sacerdote. Um deles, algo aconteceu diferente. Ele volta, né? Isso o texto descreve aqui. E para entendermos, então, esse contexto geral da fé, dessa fé salvadora, né, nós vamos buscar alguns fatos e características dessa fé, para que nós possamos nos colocar nesse lugar, nesse ambiente, e ver como isso funciona em nós. Qual a relação do que está no seu coração, na sua percepção de Deus, do contexto vivido por eles, que eram homens como nós, né? Diante de um Deus como nós também estamos. Né? Um Deus que fala, né? E nós respondemos a Ele. Um primeiro fato, né? No primeiro ponto traz um fato. Esse fato é: Deus sempre está e estará junto ao pecador para produzir fé em seu coração. Se você não desenvolveu fé, não foi por ausência de Deus. Foi por exercício do seu livre-arbítrio em se fechar a Ele. Não permitir que Ele transforme a sua vida, transforme a sua mente e o seu coração. Ele sempre vai estar.
né? E aconteceu que, indo a Jerusalém, lá no versículo 11 diz, né, Jerusalém passou pelo meio da Samaria, né, da Galileia. E a parte B do versículo 12 diz, a parte A, e entrando em uma certa aldeia, ele estava lá, ele passou por eles, né? Dizer que era um caminho que todos iam fazer, não. Quem em sã consciência passaria perto de um leproso, sabendo que não havia cura para aquela doença? Por que eles estavam isolados? Mas ele passa por lá. A parte B do versículo diz, e entrando numa certa aldeia, ele entrou lá. Movido pela graça salvadora, ele se manifesta, ele vai até as pessoas, ele está conosco, ele estará conosco em todos os momentos das nossas vidas. Em momento nenhum, na maior aflição, dos momentos de maior dificuldade da sua vida, ele estava lá, estará lá sempre, sempre, sempre estará. Por que, então, tanta dificuldade das pessoas, em geral, lidar com Deus? Porque o nosso coração, normalmente, está fechado para Ele. Não está aberto a Ele. E, às vezes, temos até fé. Às vezes, lidamos até com milagres, mas não transforma as nossas vidas. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando Deus fala ao homem, esse falar de Deus ao homem, ao nosso coração, tem uma intenção, produzir fé. Porque a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ele produz fé. E você começa a ter entendimento. Se abrir um mínimo do seu coração, o entendimento vem. A palavra transforma. E ele produz fé. E essa fé vai transformando a sua vida. E vai te condicionando a aceitar. Assim como Jesus estava passando por eles, né? Segundo a lei hebraica, a lei dos judeus, os leprosos não poderiam se aproximar dele, então eles correm e param. E você? O que te impede? O que nos impede hoje de aproximar de Deus? Nada, só o nosso coração fechado. Nada impede. Em todos os momentos, em qualquer lugar da história, onde você estiver, Deus estará ao seu lado para te salvar. E Ele sempre fez isso. E eles estavam a uma certa distância de Jesus, mas Jesus percebeu que eles chamavam por ele. Eles gritaram, e Jesus olha, escuta que alguém chamava e se dirige a eles. Mesmo nas condições humanas que impeçam o homem de se aproximar de Deus, Deus estará lá. Ele vai olhar as nossas necessidades em qualquer momento da vida. Um outro fato é que nós encontramos também no versículo 12, né? Para Deus produzir fé no coração do pecador, devemos dar uma resposta à sua presença. Ouvir por ouvir não transforma a vida de ninguém. Existe um texto bíblico que diz que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e tomar uma atitude que ele chama de abrir a porta, ele vai entrar na sua casa e vai cear com você e você com ele. E essa presença dele é a presença transformadora. Percebe que tem uma atitude, não basta só ouvir, mas tem que haver um mover interior. Somente o homem pode abrir o próprio coração. Versículo 12 mesmo diz que, e entrando numa certa aldeia, ou seja, Jesus se fez presente. Saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e eles clamam a ele. Responderam àquela presença, não deixaram passar, não deixou para amanhã, não deixou para depois, mas fizeram ação imediata. Para Deus produzir fé no nosso coração, no coração do pecador, nós devemos ter uma resposta para ele. Sem a resposta não há diálogo. Quantas vezes Jesus, e isso é um texto que mexe bastante comigo, quando ele sempre chega para nós, quando nós o buscamos, e pergunta, o que queres que eu te faça? Talvez você esteja pensando que é óbvio, eu estou com meu filho enfermo, meu esposo enfermo, minha esposa enferma, e como nós colocamos diversos pedidos aqui, parece óbvio, mas e o seu coração? Diz isso para ele?
A sua mente diz isso para ele. Você o toma com intimidade para ser o seu Deus, o Deus que vai te curar, que vai resolver os seus problemas? Por isso que ele pergunta, você tem que dizer para ele o que você quer que ele faça. Você tem que ouvir essa intimidade com ele e responder a ele. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 10, diz, Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te dará água da vida. Se você conhecer a ele, se você abrir o seu coração, ele vai entrar e vai te dar conhecimento real de Deus. Real. E vai mudar a sua vida. Agora, só ouvir e esperar um milagre não acontece. Sem atitude, não. Nós vimos o texto. Gritaram, chamaram a Jesus, identificaram ele na multidão, e muitos que estavam ali ao redor nem perceberam a situação, e eles localizaram aquele Jesus passando, tiveram a atenção, né, para ele, e atraíram a atenção dele, ele para e se vira para eles, e transforma a vida deles. O terceiro ponto traz já uma característica dessa fé, não um fato relativo a ela, mas uma característica. A fé se manifesta após o pecador admitir que carece da misericórdia de Deus. Carece da misericórdia. Não é pedir, não é falar, gritar misericórdia, mas tem que ter consciência. Eles olham para si e veem a sua situação. 10 homens impedidos de voltar para os seus lares, para suas esposas, para os seus filhos, para a sua vida secular. Totalmente, sem nenhum futuro. Apenas aguardar a morte pela lepra. Não havia mais esperança. E eles olham para si e se veem carentes. Percebe? Se você não for um carente de Deus, Deus nunca vai entrar na sua vida. Não vai. Porque ele veio para os enfermos, não para os sãos. Isso é um relacionamento direto, de transformação de vida. Onde Deus é Deus e nós somos pecadores. Nós somos carentes. Versículo 13, ele diz, e levantaram a voz. Eles pararam, quando Jesus olha para eles levantaram a voz, e gritaram com ele, até que ele ouvisse, até que ele parasse, até que a atenção deles se voltasse para eles, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Não há mérito. Mas queremos, clamamos e necessitamos misericórdia para as nossas vidas. Isso faz Deus na sua vida. Quando você tem orgulho, quando você não depende de Deus, você se encaixa naquela questão. Eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. O são não precisa. E eles manifestaram essa questão. Porque a Bíblia é clara com relação à nossa condição. Versículo lá em Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Todos, eu, você, todos nós pecamos e fomos separados de Deus. E separação de Deus é a pior coisa na vida do ser humano. Muitos costumam dizer que inferno é aqui. Sim, se você parar e pensar na razão das coisas, para ele é. O que é um inferno para o que a Bíblia define? É a separação de Deus para com o homem para toda a eternidade. Então, se ele está nesse mundo e separado de Deus, e se ele partir aqui, ele vai ficar na mesma condição que estava antes. Não vai mudar a realidade dele. Ele vai continuar separado de Deus. Porque ele se fechou, não porque Deus não esteve ao lado dele o tempo todo. Sim, esteve e estará ao tempo todo ao nosso lado. Ele sempre vai passar pelo nosso caminho, ele sempre vai buscar, ele sempre vai fazer uma referência, ele sempre vai estar diante de nós, vai trabalhar conosco, vai chamar nossa atenção para que a gente possa receber a cura da alma, desenvolver fé salvadora, que produzirá um coração grato diante dele. Uma outra característica, no quarto ponto, a fé se manifesta após o pecador dar uma resposta positiva à palavra de Deus. Como nós estamos olhando para a fé daqueles homens,
Nós vamos aprender que nível de fé que eles desenvolveram em seus corações. Como funcionou a fé no coração deles. Nós sabemos que todos foram curados. Mas tem que dar uma resposta positiva. Versículo 14 diz, e ele, né, Jesus, vendo-os, percebe? Ele passava, chamaram a atenção, Jesus passava por eles, eles vieram, pararam longe, com risco de Jesus acabar indo embora e não conseguir acesso, gritam e clamam e buscam, chamam a atenção, Jesus para e olha para ele. E vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Todos tiveram fé para obedecer ao mestre, apesar das aparências. Chegar na cidade, leproso, ia ser um problema sério para a vida deles. Já não estavam lá, não era à toa. Estavam fora da cidade. Mas foram, acreditaram. Falou, eu vou. Saíram os 10 correndo, foram embora. Entendeu? Eles aceitaram a cura como já realizada, ainda que não a tivessem sentido. Correram leprosos. Eles não correram são, e correram leprosos para apresentar-se à cidade. Responderam de forma positiva. Tem que ter resposta. Relacionamento com Deus é aberto. Deus fala e você responde. Você fala e Ele te responde. Essa é uma das características, né? A fé se manifesta após nós, pecadores, darmos uma resposta positiva da palavra de Deus, a palavra que foi dita. Ide, e eles foram. Uma outra característica, no quinto ponto, a fé salvadora se manifesta após a transformação do coração do pecador em um coração grato. Aqui acontece a grande diferença, né? Que a própria Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não que Deus vai fazer uma seleção, você vai, você não vai, não. Essa questão da escolha é de cada um. Se você não permitiu Deus te escolher, Ele não vai te escolher, porque você não permitiu, não foi porque Ele não quis, né? Ele veio para salvar todos, né? Todos os homens, todas as pessoas. Ele está aberto a todos, Ele está de braços abertos o tempo todo, aguardando que cada um de nós cheguemos até Ele. Então, por que muitos chamados e poucos escolhidos? Porque muitos não vão permitir a escolha. Vão continuar no seu princípio de entendimento, vão seguir o seu próprio caminho, né? Vivendo uma fé que traz milagre, mas que não salva. Porque o milagre quem faz é Deus. Milagre quem faz é Deus. A fé salvadora se manifesta após a transformação do pecador, do coração do pecador em um coração grato. Versículo 15 diz, e um deles, aqui nos faz pensar um pouco, muitos chamados e poucos escolhidos. 10, nos faz pensar um pouco sobre isso. Um deles, vendo que estava são, voltou, de que maneira? Glorificando a Deus em alta voz. Não se conteve. Agora não importa mais. Tudo o que eu queria era isso. Superou todas as ideias da mente dele. Se nós formos parar para pensar, eles estavam vivendo juntos, talvez aconselhando um ao outro. Era um grupo unido, né? E aqueles que, todos eles se reuniram e clamaram. A cura veio para todos, né? E 9 deles foram embora com a cura que recebeu. Esse é um relacionamento superficial. Deus é um Deus misericordioso. Ele quer que todas as pessoas tenham qualidade de vida, vivam felizes para sempre. Vivo feliz, mas tem um segredo, pois sou de Jesus. Esse é o segredo. Grande segredo exposto a todos os homens. Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças a Deus. E este era um samaritano.
Aqui traz a separação de que às vezes você é um religioso, como os outros 9 eram, judeus, religiosos, praticantes, vivendo a mesma condição que estava aquele outro. Mas aquele, porque não tinha impedimento, porque não acredita, porque não tinha uma ideia própria de salvação, eu sou salvo, vou viver assim mesmo. Eles pensavam assim, não, eu não sou escravo, eu sou filho de Abraão. Então, a religiosidade por si só, ser religioso por si só, te afasta de Deus. Só tem uma religião que é Cristo. O único que religa o homem a Deus é o próprio Cristo. Ou você é um cristão, ou você não é nada. Essa é a grande realidade. Ou a fé salvadora brota no seu coração e enche ele de gratidão a Deus por reconhecimento de que tudo que Cristo fez naquela cruz, ou você não é nada. Está vazio. Pode até receber o milagre, mas não viverá feliz, não terá um coração grato, que levanta todas as manhãs e cheio de alegria por um Deus maravilhoso, misericordioso, por sentir isso, não porque ouviu falar, mas porque sente, porque acredita nisso. A gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé. Sempre foi mais difícil. O texto nos mostra isso. É fácil achar fé, né? Mas a gratidão não é. Mas a gratidão muda o nosso coração. Por isso a palavra de Deus diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Receberá a cura do seu corpo físico, mas receberá também a salvação do Deus vivo. Porque invoca o nome dele. O invocar a Deus é algo que você tem uma atitude de transformação interna, onde você se manifesta de forma a buscar a esse Deus sobre todas as coisas, como sendo Ele a coisa mais importante do seu viver. Isso é o invocar a Deus. Uma última característica dessa fé salvadora, a fé que produz gratidão, é a resposta de Deus para um coração cheio de fé, gratidão, que é a vida eterna. Percebe como é diferente ter fé e ter uma fé salvadora? A fé transformadora. Talvez a gente sempre na vida a gente lida com pessoas que olham muito para, em vez de olhar para Deus, olha para as pessoas ao lado. E fazem observações assim. Eu trabalhei com um rapaz, e uma certa vez ele ouviu uma notícia e aí falou sobre uma pessoa de 40 anos que levou um tiro, uma bala perdida. Aí falou, tá vendo? Ela não teve chance nenhuma, que ela estava passando de carro ali, levou um tiro e morreu. E Deus? Eu perguntei, quantos anos ela tinha? 40. Então ela teve 40 anos para conhecer Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus, a cada minuto da vida dela, se revelou a ela. Eu não tenho dúvida disso. Mas ele achava diferente. E muitas vezes a gente pode estar pensando assim. Por isso que aqueles 9, já com aquela cultura embrenhada na mente deles, não aceitaram a salvação. Não perceberam quem estava ao seu lado, o Deus criador de todas as coisas, que curava, que transformava. Não perceberam. E lidaram com ele com superficialidade, buscaram somente a cura do corpo físico. E como Deus é misericordioso, Ele cura. Porque Ele quer todas as pessoas felizes. Ele se compadece de nós. Mas Ele sempre vai buscar em nós o fundo do nosso coração. O que nós queremos? Versículo 17 diz, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Percebe a preocupação que Ele tem conosco? Com cada um de nós aqui? O que nós temos feito das nossas vidas? Como nós temos vivido? A graça de Deus tem enchido o seu coração? Ou você apenas repete as coisas todos os dias, as mesmas coisas? Você vem e apenas ocupa um banco? Ou você apenas busca a Deus nos momentos de dificuldade? Não tem alegria nele, não tem prazer nele?
Não vê que quando você coloca diante dele alguma petição, Deus já tomou em suas mãos. E a resposta vem em função da sua fé. Se você acreditar, se você crer, ele transformará a sua vida. E seu coração será um coração grato, não um coração preocupado, triste. Será um coração feliz, mesmo diante das adversidades da vida. Não houve, versículo 18 diz, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus. E esse dar glórias a Deus é uma coisa que faz parte da fé salvadora. Você é impelido a viver isso. Isso sai da sua boca livremente, espontaneamente. Esse é o seu viver. É o viver pela graça de Deus, e é um viver feliz. E segue o versículo, ele ainda cita, se não esse estrangeiro, e nós podemos pensar como aquela pessoa estava com a mente bem focada, porque não se deixou levar por aqueles outros influenciadores, que receberam a cura, mas correram para suas casas, voltaram para suas vidas, trabalharam o primeiro sintoma, e a próxima doença? E agora? E os problemas da vida? Como eles lidarão com eles? Serão felizes? Não. Agora, esse homem saiu dali transformado, viveu feliz para todo sempre. Porque o que é nascido de Deus, ele vive para a glória de Deus. E Jesus diz a ele, versículo 19, disse-lhe, levanta-te, porque ele estava aos pés. Estava na condição que a Bíblia chama de adoração. Estava ali com o rosto em terra, não se contendo de tanta alegria, porque ele chegou lá gritando a Deus, dando glórias a Deus, porque encontrou o seu Salvador. O seu coração estava transformado. Cura começou lá dentro, não fora. E Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fé salvadora, produz gratidão. Produz gratidão. Por isso, o cristão, ele é grato a Deus por todas as coisas. Os problemas da vida terão, mas sabe quem orou pelo cristão? O próprio Cristo. Ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele orou. Se tem uma oração que chega ao Pai, porque é o próprio Pai, foi a oração que Cristo fez por nós. Por isso o texto nos leva a buscar esse entendimento, que gratidão é fruto da fé salvadora. É ser grato a Deus e querer mais e mais dessa graça de Deus. Deus sempre está e estará junto do pecador para produzir fé em seu coração. E para Deus produzir fé no nosso coração, no coração do pecador, nós devemos dar uma resposta à sua presença, admitir que carecemos da misericórdia de Deus. Temos que dar uma resposta positiva também à sua palavra, para que produza fé no nosso coração. Então, a fé salvadora se manifestará após a transformação do coração do homem pecador, em um coração que é grato a Deus. Deus fará o seu coração cheio de fé e gratidão, e também te dará a vida eterna. Tudo depende de como você vai recebê-lo em seu coração, a cada dia, porque salvação é um processo. Nós, cristãos, estamos sendo salvos a cada dia. Tomamos a nossa cruz e seguimos após ele, porque o fardo é leve e o jugo é suave. E é isso que ele propõe para nós nessa noite. Nós vamos buscar a esse Deus, clamar a ele, para que ele tenha misericórdia de nós e preencha o nosso coração nessa noite. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, a tua palavra foi falada aos nossos ouvidos e ao nosso coração. O Senhor a completou em mim, pois é assim que eu vejo que deva ser a minha vida, uma vida de gratidão ao Senhor por todas as coisas. Não que não haja problemas na vida, porque fazem parte da nossa natureza,
né? Mas o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos feito caminhar em segurança. O Senhor a cada dia nos toma pelas mãos e nos dá um novo dia a ser vivido. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos orienta no bem viver, para que não venhamos a cair nas ciladas do inimigo. O Senhor tem cuidado do nosso corpo, pois o Senhor tem colocado alimento sobre as nossas mesas, independente de muitas vezes acharmos que é o nosso trabalho que fez isso, mas não foi. Foi o Senhor quem nos alimentou todos os dias. O Senhor tem cuidado do nosso sono. O Senhor tem nos levantado pela manhã. O Senhor estende o seu sol hoje. Se levantou o sol para afastar o frio. E como foi bom olhar para o sol que o Senhor criou, que aqueceu a terra. Como foi bom esse dia de hoje. Nós somos gratos ao Senhor, porque não somos merecedores, não merecemos. Assim como aqueles 10 homens não mereciam a atenção do Senhor, mas o Senhor parou e olhou para eles. Olha também para nós, para cada pessoa presente aqui. Transforma o nosso coração de crente para um coração cristão. Um coração que realmente vive a fé salvadora. Um coração que é grato ao Deus Criador de todas as coisas. Oramos ao Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Continue buscando ao Senhor. Assim como aqueles homens tiveram a oportunidade de receber a salvação. Mas alguma coisa impediu que eles percebessem que quem estava ali era o Cristo Salvador, não o curador. Jesus não veio curar ninguém. Ele não veio curar, mas ele veio salvar. Ele veio salvar. E aquele homem percebeu isso, que quem estava diante dele era alguém que podia curar, mas era muito mais do que isso. Era o Deus Salvador. E ele estende as suas mãos para ele, clama, e Deus responde a ele. Jesus Cristo respondeu a ele e o curou. E a expectativa de Deus nessa noite é que todo mundo que tem um coração grato possa realmente viver a fé salvadora. Se você ainda não teve essa experiência com Ele, se você tem fé, se Deus já curou a sua vida, mas não curou o seu coração, se o seu coração não tem a fé salvadora, Ele hoje te convida. Você deseja receber o Cristo desse jeito, que produz fé salvadora? Responda a Ele com um gesto das suas mãos. Levante a sua mão, não tema. Esse é o momento em que Ele passa diante de você e faz esse convite. Mas você precisa se manifestar. Aí Deus produzirá a fé salvadora no seu coração. Eu não conheço a todos, mas esse é um exercício da vida cristã. Hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Que amanhã você pode não ter um encontro desse mais com Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã. Alguém deseja retornar a Ele? Se você tem fé, viveu pela sua fé, mas percebeu que a sua fé não é a fé salvadora, porque ela não encheu o seu coração de gratidão a Ele. E hoje você sabe, você sente que pode mudar isso. Você precisa se manifestar, levantando uma de suas mãos. Nós estaremos orando por você. E Deus há de confirmar o seu coração a fé salvadora, para que você viva feliz para com Ele, independente das circunstâncias da vida. Alguém deseja fazer esse gesto? Entendemos que todos já estão nessa condição, ou que o seu coração já pediu, mas só os seus braços ainda não funcionou nessa direção. Saiba, Deus vai transformar a sua vida. E um dia Ele vai esperar você se manifestar, para que a fé salvadora produza em você transformação de vida. Que Deus te abençoe grandemente. Te dê uma semana maravilhosa. Que o dia de segunda-feira seja um dia feliz para você. Que você levante. A primeira coisa que você possa fazer é glorificar a Deus por mais um dia de vida. Que Deus a todos nos abençoe. Nos dê uma semana de graça e paz. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento de culto, e logo em seguida o irmão Marcelo trará uma palavra à igreja. Oremos. Soberano Deus, mais uma vez nos curvamos diante do Senhor, diante da tua graça e misericórdia.
Ó Pai, obrigado por vivenciar esse momento, por o Senhor mover o nosso coração, mover o meu coração também, por nos ensinando sobre a fé salvadora, que enche nosso coração de gratidão. Grato por tudo, meu Pai. Nos curvamos diante do Senhor, agradecidos por tudo. Nós cantamos louvores para glorificar o nome do Senhor, pois reconhecemos que somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado por cada vida que pôde ouvir a voz do Senhor. Não a que eu falei, mas aquela que o Senhor falou em seu coração, lá no íntimo, pois o Senhor a conhece. E falou à sua mente também. E ela entendeu, e ela se moveu. Ó Pai, conserva-os e seja com ele. Continua trabalhando os seus corações, para que ele se encha da fé salvadora e possa manifestar-se diante do Senhor, como nós temos feito. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, leva-nos de volta para os nossos lares, dá-nos uma noite de sono tranquila. Nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém.